Esse vídeo que você acabou de assistir foi um grande ponto de mudança na minha vida. Nesse momento, assim que eu bati de cara na água, muita coisa começou a se passar, mas ao mesmo tempo um grande nada e um vazio e uma confusão que eu não conseguia entender. Mas antes de eu explicar como eu cheguei aí, é importante a gente voltar para saber como eu comecei. Então, no ano de 2006, como um adolescente, meus pais trabalhavam o dia inteiro e eu precisava de alguma coisa para fazer durante a tarde, alguma atividade. Então, foi quando minha mãe descobriu aulas de circo para mim e para os meus irmãos. E aí a gente começou a ir todos os dias e a princípio eu não tinha muito interesse. Porém, alguma coisa começou a mudar a partir da segunda semana, que foi quando eu vi os instrutores do circo fazer um monte de mortal diferente e coisas que eu sempre gostei. Por quê? Porque quando eu era novo, eu queria fazer coisas igual o Jack Chan ou igual os Power Rangers. Sim, mas por mais que pareça bobo isso, era uma coisa que eu tinha um sonho. Eu sempre assisti filmes de ação e sempre gostei muito dessas coisas. Então, eu assistia Power Rangers de manhã, de tarde, de noite quando eu podia. Eu assistia filmes de Jack Chan sempre que passava na sessão da tarde. Aí começou a minha saga. Um adolescente gordinho querendo ser o Jack Chan. Então aí no ano de 2006, no Circo de Todo Mundo, uma ONG em Belo Horizonte, que é a minha terra natal, minha história começou a se desenvolver um pouco mais. Eu comecei a ter uma obsessão com o circo. É uma coisa que eu já me via fazendo a partir da segunda semana, onde eu já vi que talvez fazer aqueles mortais, essas coisas seriam meu sonho mais próximo de poder me tornar um Power Ranger ou o Jack Chan. E com o tempo, esse sonho foi evoluindo. Não mais eu queria ser o Jack Chan ou os Power Rangers, então eu já queria um pouco mais fazer apresentações de circo. Então, um ano depois, foi o meu primeiro grande show com o circo, onde a gente viajou de Belo Horizonte para uma outra cidade para fazer show de circo. E aí o amor, né, pelo circo e o amor por ser acrobata começou a crescer mais e mais e mais e mais. E eu já conseguia me ver aí fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu conseguia fazer. Então aquele adolescente gordinho estava mais próximo de ser o Jackie Chan do que ser um adolescente gordinho para a vida inteira. E não tem problema nenhum ser um adolescente gordinho. Só que eu não me via muito naquele jeito e eu queria ser o Jack Chan. Então, como eu fui desenvolvendo essas habilidades acrobáticas, o meu corpo foi mudando também. E o meu corpo mudando, mudaram muitas oportunidades também. Eu comecei a viajar mais com o circo, eu comecei a ir para outros lugares, eu comecei a viajar um pouco do Brasil para fazer apresentações pelo circo de todo mundo. Isso muitos anos atrás. E aí, uma coisa mudou para mim. Não era só mais um sonho distante, era agora uma maneira de eu realizar um outro sonho, que era o sonho de viajar o mundo. Tudo bem, eu não comecei a viajar o mundo logo de cara, eu não comecei a viajar o mundo já do começo do ciclo, mas eu comecei a viajar pouco nos lugares de Minas Gerais, depois eu comecei a viajar por outros lugares do Brasil, e aí eu entendi que o circo ia me levar para conhecer o mundo. Mas como eu fiz isso acontecer? Foram várias coisas que levaram para esse momento. Então, como esse sonho foi crescendo, eu também comecei a buscar outras maneiras com que eu pudesse viajar. E foi que quando com os meus 17 anos, minha mãe viu uma oportunidade para nós, que foi uma associação que chamava IEX, e era lá em Belo Horizonte, onde aos sábados nós íamos para um colégio e a gente falava em inglês com o intuito de viajar para os Estados Unidos e ser voluntário nas YMCAs dos Estados Unidos. E aí, todos os sábados, com meu inglês péssimo, que eu aprendi jogando Tibia, aos poucos, durante desses 3 meses, eu consegui ser escolhido para viajar para o YMCA. E aos 17 anos, eu saí do Brasil pela primeira vez, que fui para os Estados Unidos trabalhar como voluntário nas YMCAs. E aí, teve um outro salto no meu entendimento de que o circo poderia não só me levar para lugares fora de Belo Horizonte, mas conseguia também me levar para fora do país. Tá, mas aí você está perguntando agora, Panda, mas isso não foi uma oportunidade que aconteceu com o circo. E não, realmente não foi uma oportunidade que aconteceu com o circo. Mas
Foi por causa do circo que eu tive essa coragem e que eu tive essa determinação de querer ir fazer. Porque se eu tivesse continuado aquele adolescente que eu era naquela época, que eu não tinha muito uma personalidade própria, eu não teria essa sabedoria de tentar buscar oportunidades novas. Porque quando eu entrei no circo, eu não tinha muita ambição. Mas o circo me moldou como um humano melhor. O circo mudou a minha vida. Então, eu acredito que até essa oportunidade, mesmo que não tenha sido exatamente por causa do circo, o circo influenciou 100% eu ter conseguido essa oportunidade e ter mudado a minha vida aí. Que eu consegui ver que o mundo é muito maior do que a gente vê ao nosso redor, em que a gente precisa sair um pouco da zona de conforto para a gente poder alcançar novos patamares. E aí, depois disso, depois que eu entendi isso, muitas coisas começaram a acontecer para mim que eu comecei a correr atrás. Depois que eu entendi que era possível sim viajar para o exterior com pouco inglês e ter oportunidades incríveis, assim que eu voltei, eu comecei a trabalhar com tudo que era possível. Eu entreguei panfleto em tudo quanto é lugar que você consegue imaginar. Eu segurei faixa no sinal. Eu trabalhei em casa de festas e ainda assim arrumei uma pessoa que tinha uma casa de festas e que ela me contratava para que eu fosse em festas individuais para monitorar a criança e fazer atividades. E essas atividades na qual eu aprendi nesse programa de intercâmbio e as coisas que eu aprendi nos Estados Unidos também. Então, tudo começou a se conectar para que eu conseguisse juntar um pouco mais de dinheiro. E eu corri muito atrás, eu fiz tudo quanto é tipo de corre para conseguir esse dinheiro, para poder viajar nos Estados Unidos de novo. E aí as coisas foram desencadeando. Em 2016, por exemplo, eu fui para um dos maiores acampamentos de circo no mundo, nos Estados Unidos, e meus horizontes abriram muito e eu consegui ver que existiria sim mais oportunidades para mim trabalhar com circo no exterior. E aí, meu querido, aí eu fiz de tudo para continuar indo. Então eu fui para esse circo 2 vezes. No ano seguinte que eu disse que eu não ia ir, eu fui chamado para um outro circo para ser diretor da parte do circo nesse acampamento. E depois fui mais uma vez para o circo. Então foram 4 anos consecutivos indo para os Estados Unidos, juntando dinheiro para que eu pudesse começar a construir esse sonho. Mas nem sempre foram assim também rosas e flores. Teve muita coisa que aconteceu também que eu também não soube administrar. Eu também não era uma pessoa boa em administrar meu dinheiro. Então eu voltava com um pouco de dinheiro para o Brasil, mas eu também gastava. E aí depois, em vez de eu ter esse dinheiro já salvo para outras oportunidades, eu não fazia muito isso. Então, passando para frente, depois de muitos anos trabalhando fora do Brasil com circo, eu comecei a morar na Europa. Se vocês não sabem, eu sou um daqueles brasileiros sortudos que ganhou na loteria de ter parente italiano. Então, meu tataravô era italiano e a gente conseguiu uma cidadania italiana. E assim eu consegui morar na Europa, onde tudo mudou. Eu trabalhei na Holanda, eu trabalhei na Bélgica, eu trabalhei na Itália, eu trabalhei em vários países como artista de circo. Sim, mas esses contratos eram de 3 ou 6 meses e durante esses contratos não tinha muita coisa acontecendo na minha vida. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar como garçom. Ou então trabalhar com outros serviços. Fora do país também eu trabalhei como garçom, eu trabalhei como limpar-prato. Eu já tive a oportunidade de fui chamado para trabalhar na parte de alimentação, cortar carne também. Tudo isso foi aparecendo para mim. Só que tinha uma coisa que acontecia comigo também que era bem triste, que eu não conseguia ver futuro nessas coisas, porque eu sempre estava esperando alguma coisa a mais vindo do circo. Então eu trabalhava nisso já esperando sair, porque eu sempre já estava querendo o próximo contrato para acontecer. Então eu não via longevidade nos empregos e eu sempre via a minha carteira se esvaziando 1 ou 2 meses depois do meu contrato com o circo. Eu terminava o contrato, depois eu ficava em algum lugar na Europa e depois continuava. Eu terminava o contrato e assim ia se repetindo. E aí veio uma outra coisa que eu não conseguia ter na minha vida, que era um relacionamento que durasse mais de 3 meses, porque eu não conseguia, porque eu sempre estava viajando, eu sempre dava mais importância para o circo, e isso começou a me pesar muito, que eu não conseguia ver como eu ia me estabelecer financeiramente seguro no futuro e como eu ia ter um relacionamento saudável. Eu não conseguia ter isso, porque isso tudo, por mais que ter viajado o mundo era bom e fazer as coisas com o circo era muito bom, não estou deixando de ser grato por isso. Mas existe um outro ponto na minha vida que
eu não conseguia ver mais isso e eu já estava ficando um pouco mais velho. E foi quando aconteceu que meu corpo já estava pedindo um pouco mais de descanso, meu corpo já estava me dando alguns sinais de que eu tinha que dar uma diminuída e que eu tinha bastante lesões, porque às vezes eu me comparava muito com as outras pessoas. Eu já estava lá quase, quando eu cheguei a essa conclusão, eu já estava lá com meus 30 anos e eu estava no palco, né, com outras pessoas de 19, 20, que eram atletas olímpicos até. Então eu começava a me comparar e aí muitas coisas começaram a acontecer e foi quando eu decidi que eu ia começar a tentar trabalhar com outras coisas. E aí nesse momento, quando eu entendi que meu corpo estava pedindo um pouco mais de arrego, eu comecei a tentar pensar o seguinte: como eu poderia fazer outras coisas para ganhar uma renda extra? E aí, eu lembrei que eu sempre gostei de ganhar dinheiro online, porque eu achava essa ideia de poder ganhar dinheiro da internet super da hora e inclusive no passado, antes mesmo disso, dessas coisas acontecerem, eu já tinha ganhado dinheiro online ensinando alguns amigos meus no Brasil, dando aula de inglês, porque depois que eu fui para os Estados Unidos, meu inglês melhorou muito. Então eu dei aula de inglês para alguns amigos, né? Então eu já vi que isso era uma possibilidade. Também minha mãe dava aula de inglês e ela também começou a dar aula de inglês online. Então eu vi que isso era uma possibilidade e eu vi que isso talvez poderia ser uma coisa que viesse a fazer. Só que o negócio é o seguinte: eu não queria mais dar aula de inglês, porque eu fiz isso por um bom tempo e tomava muito do meu tempo e eu não via aquilo, pelo menos para mim, eu não via aquilo como liberdade. Então, o que eu comecei a pensar é o seguinte: existia um jeito de eu fazer marketing digital ou fazer alguma coisa com rede social? Porque eu sempre gostei, eu sempre tive um interesse em redes sociais, tá? Eu sempre gostei muito dessa ideia de fazer um vídeo, de aparecer, né? Quem imaginaria que o artista de circo gosta de aparecer, né? Enfim, eu sempre gostei dessa ideia, né? Então eu sempre fui muito viciado no meu telefone mesmo, porque eu gostava muito dessa ideia de redes sociais. Então eu via muitos vídeos. E antes disso ter acontecido, eu já tinha feito um curso de web design, eu já tinha vendido alguns websites, eu tinha um entendimento ali, não muito grande, que eu conseguia trazer essa sabedoria do web design, que eu já tinha vendido um site, e talvez tentar fazer isso com as redes sociais, que é uma coisa que dava para eu fazer como renda extra enquanto eu estava fazendo circo, porque era muito cansativo o circo, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa que não levasse muito tempo. Foi aí que eu ofereci para um desses clientes meu que eu tinha com web design, que eu já tive há muito tempo atrás. Eu perguntei se ele precisaria de alguém para organizar as redes sociais dele. Então, ele foi meu primeiro cliente de rede social e ele me pagou na época US$ 600 para eu fazer um post por dia para ele. Tudo bem, US$ 600, né? Se a gente vê a conversão do dólar com real, realmente é muito dinheiro. Mas eu vivia na Europa e isso não era grande coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu vi aí que tinha uma oportunidade sim de fazer rede social para outras pessoas, de fazer isso me dar algum dinheiro, né? Começou um pouco como uma renda extra, não tinha muito mais esse pensamento de, eu vou fazer isso minha profissão 100%, mas eu comecei aí com uma coisa a pensar assim, isso eu consigo fazer meu pezinho de meia para que eu possa continuar com a minha carreira de circo no futuro, né? Mas mesmo assim, essa época aí eu já estava começando a pensar, dar uma diminuída né, no ritmo que eu estava indo com as coisas. Então foi aí que eu tive o primeiro entendimento importante, que foi para mim o seguinte: dá para fazer dinheiro com isso porque tem pessoas que não sabem como fazer, pessoas que não têm o tempo para fazer e pessoas que não querem fazer porque simplesmente não querem aprender uma coisa nova. Então foram aí três oportunidades que eu vi aí, mesmo que eu tenha ficado só com aquele cliente, mas foram três oportunidades que eu vi. E aí, naquela época, ao invés de consumir conteúdo, né, ficar só lá no celular assim, para cima e para baixo, ao invés de consumir conteúdo dessa maneira, eu comecei a analisar os conteúdos virais que estavam dando certo e por que eles davam certo. Então eu tentava achar algum tipo de padrão. Eu buscava no YouTube, por que esses vídeos são virais e tudo mais. E eu comecei a anotar em tudo quanto é tipo de coisa possível. Eu anotava num pedaço de papel, eu anotava nos blocos de notas do meu telefone, no computador. Sempre que eu tivesse alguma coisa,
eu anotava para eu começar a fazer, para começar a fazer esse entendimento, para que o meu cliente tivesse sucesso. E assim, na segunda ou terceira semana, ele não tinha nada, ele não tinha muito conhecimento das redes sociais, mas um post dele ganhou 70 mil views e bastante likes. E aí ele viu que existia realmente existia realmente aí um mercado para ele. E aí eu vi também que tinha um mercado para mim também, que eu estava aplicando as coisas que eu aprendi, né, no part-time, né, como é que a gente fala, no fazendo um trampo de lado assim para ganhar renda extra. E isso começou a mudar um pouco. Aí eu comecei a fazer um pouco mais de análises e tudo mais. E aí eu fui fazendo isso juntamente com o circo, aqui e ali, mas nunca, tipo assim, pensando e que isso ia ser algo que ia virar a minha renda principal, né? Então, eu fui fazendo isso, meio que ali, meio que daqui, meio que pelos cantos, né? Meio que. Ah, quando eu começava um contrato mais maior de circo, eu já deixava um pouco mais de lado. E eu não tinha muito essa consistência aí, né? Os anos foram se passando, né? Meu corpo foi continuando, né? Deteriorando, assim, vamos dizer. E aí aconteceu aquele vídeo que você viu, aconteceu aquela concussão. Quando eu bati de cara na água, quando eu fui de, né, quando eu fui de face na água mesmo, me veio um branco, me veio muita dor na coluna, assim, eu continuei o show, né, porque o show não pode parar. E depois disso, né, nas semanas que vieram a seguir, foi quando um pouco da minha perspectiva mudou e quando eu comecei a entender o tanto que eu era frágil. Porque durante esse tempo eu não tinha controle das minhas emoções mais. Eu lembro de ter chorado que a pizza não chegou na hora que ela tinha que chegar. Porque eu estava com fome, eu não tinha controle das minhas emoções, eu ficava com mais raiva, mais fácil. Graças a Deus isso tudo foi embora, que não foi uma conclusão muito terrível, mas eu já vi casos no circo que pessoas realmente ou perderam a vida, ou que pessoas se machucaram e que mudou muito a vida delas, que elas ficaram paraplégicas e tudo mais. E tudo bem, por mais que a gente ache que essas coisas não vão acontecer com a gente, eu comecei a pensar o seguinte, falei assim, ó, eu tenho esse problema de comparação com outros artistas, eu tenho esse problema de eu querer avançar passos, né, no circo, e eu acabava me machucando muitas vezes. E essa concussão fez que eu ficasse com um pouco de medo. Mas esse medo não foi ruim não, foi um medo tipo assim, que eu falei assim, olha, meu corpo tá pedindo um pouco mais de arrego, eu tô vendo que eu também não tô conseguindo ganhar tanto dinheiro com o circo, mas eu entendi que para eu continuar amando o circo, que eu continuar tendo essa paixão pelo circo, que eu não queria mais ter o circo como minha fonte de renda principal, porque eu já tive muito problema com isso, eu não ganhava o suficiente, principalmente no Brasil, que às vezes a arte não é valorizada, ou às vezes a gente não consegue ter os trampos, né? A gente não consegue achar aquelas oportunidades para apresentar, então a gente acaba tendo que fazer outros trampos, e a gente fica muito frustrado com essas coisas. Eu conheço várias pessoas que já tiveram essa frustração, mas também conheço várias pessoas que se dão muito bem, né, no ramo do circo, mas para mim era aquela realidade, né, aquela realidade de que o circo já não estava mais colocando, né, o alimento, né, assim, na minha mesa, o circo já não estava dando aquele conforto financeiro que eu gostaria de ter. Então, para que eu continuasse amando o circo, eu precisava de deixar o circo um pouco de lado. E aí eu fui começando a levar um pouco mais a sério essa questão das redes sociais e diminuindo um pouco dos meus esforços em relação ao circo, né? Por mais que eu amasse muito, por mais que eu quisesse dar o meu melhor, eu tinha que entender às vezes que eu tinha que fazer o suficiente, entendeu? Que eu tinha que fazer o suficiente ali, que ia fazer um show bom, que não ia deixar, né, a desejar, mas que eu também não fosse me machucar. E aí, aos poucos, eu fui entendendo um pouco mais disso e, ao lado disso, eu continuava tentando crescer essa questão da rede social por aqui, ganhar um dinheiro mais ali, fazer uma capacitação a mais com alguns cursos, ou ver vídeos no YouTube e tudo mais. E aí, né, eu comecei a procurar mais clientes. Desse primeiro cliente veio um outro cliente, porque eu pedi que ele me recomendasse para outro cliente, ele me recomendou para um amigo dele, e aí eu pedi mais referência, nem sempre deu certo, mas eu comecei a buscar os clientes, eu comecei a levar essa parte um pouco mais a sério, e aí eu comecei deixando o circo um pouco mais de lado e fazendo o circo como um hobby, que eu entendi que, putz, era bom demais não ter que ligar aquilo que eu amava ao meu ganha-pão, porque eu vou te falar, quando você gosta muito do que você faz e ele não te dá
esse retorno financeiro que você precisa, você começa a criar uma frustração. E eu já estava já assim, boladíssimo. Então, aos poucos, eu fui começando a deixar o circo de lado. Né? Aos poucos, eu fui começando a deixar essa paixão de lado e deixei esse outro trabalho criar outros tipos de paixões e outros tipos de sonhos na minha vida e entender que o circo como um hobby era mais divertido e eu me machucava menos e eu tinha mais paciência para evoluir. E aí eu fui buscando outras plataformas, outras maneiras de ganhar dinheiro com as redes sociais e enquanto isso eu estava trabalhando de garçom por muito tempo. Esse tempo eu morava na Dinamarca, eu trabalhei como garçom por muito tempo. Juntei um dinheiro, juntei um pé de mesa, as coisas das redes sociais, né, do marketing digital começaram a dar uma amplificada, começaram a vir mais clientes me pagando melhor, né? Que eu comecei a aprender umas coisas ou outras, comecei a precificar melhor, comecei a entregar melhor. E aí esse dinheiro estava vindo mais frequentemente e aí eu decidi fazer uma coisa, eu decidi largar o meu emprego de garçom e dedicar 100% ao marketing digital, começando aí pela rede social. E aí foi uma coisa que mudou totalmente a minha vida, que foi a liberdade de local, a liberdade de estar onde eu quiser, porque eu estava ganhando dinheiro ali através do meu laptop, tá? Eu estava ganhando dinheiro ali através do meu notebook e estava muito assim, nem sempre eu ganhava dinheiro demais não, gente. Eu ficava em épocas de vaca gorda, vaca magra, vaca gorda, vaca magra. Só que eu tinha aí essa consciência de salvar o meu pezinho de meia. E aí eu fui falando mais sobre o meu trabalho, aí eu fui crescendo nessa questão da rede social. Eu comecei a aprofundar mais essas coisas, aí eu comecei a querer mais, né, a entender um pouco mais de rede social. E aí veio uma outra questão para mim, que foi um entendimento que eu tive aí mais ou menos no meu primeiro ano, levando isso 100% como um trabalho. Foi que eu sempre quis aparecer, gente. Eu queria muito que eu fosse, né, esse artista do TikTok viral e que as empresas me pagassem para eu fazer vídeo para elas e tudo mais. Na verdade, todo mundo quer fazer isso, né? Fama, às vezes é legal, né? A gente realmente, né, a gente quer ter essa oportunidade de viver o que a gente ama, viver criando conteúdo. Mas aí me veio uma frase que eu lembrei que me fez muito sentido, que é o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então é o seguinte, às vezes, o que significou essa frase para mim? Que todo mundo quer ser criador de conteúdo, né? Todo mundo quer fazer essas coisas para si próprio. Só que às vezes a gente espera muitos resultados, né? A gente espera que venha likes, a gente gasta muito esforço para aprender as coisas, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, que às vezes a gente recebe lá 2 likes, 3 likes, 4 likes. E aí a gente acaba desanimando e não fazendo isso pra gente. E nem pro outro. Então eu entendi que é o seguinte, eu me dava melhor, né? Eu me dava bem fazendo as coisas para eu aprendendo como fazer as pessoas a crescer, como fazer os negócios crescerem. E aí eu entendi que eu iria me capacitar para que as pessoas pudessem gerar mais resultados através do nosso trabalho mútuo ali, trabalhando junto, né? Então, isso é uma coisa que me ajudou muito. E aí, como eu já disse antes, né, os pontos começam a se ligar, né? E aí eu fui criando isso, criando essa disciplina. Essa disciplina que eu aprendi lá nos 14 anos que eu comecei com o circo. Aprender os educativos, aprender os básicos, sem querer passar o carro na frente dos bois. Por mais. Toda vez que eu passei o carro na frente dos bois, deu ruim, velho. Toda vez que eu passei o carro na frente dos bois, eu me machuquei, eu perdi dinheiro, eu fiz a decisão errada, eu apostei em coisa que eu não fazia sentido nenhum. E aí essa disciplina, veio mais uma vez, essa disciplina que eu aprendi no circo, repetição, repetição, repetição. E aí as coisas começaram a dar certo para mim, e aí eu comecei a viajar mais, e aí essa liberdade de local foi tudo para mim, porque né, nessa época na Dinamarca eu conheci a minha namorada e nós começamos, né, depois de um tempo juntos, nós começamos a viajar o mundo juntos e aí que foi, eu sempre quis ir para o Sudeste Asiático, então a gente foi para o Sudeste Asiático, né? Então voltei para o Brasil por um tempo, depois fomos para Bali, na Indonésia, depois fomos para Tailândia, depois voltamos para o Brasil, depois fomos para Itália e agora estou de novo em Bali, na Indonésia, que é assim maravilhoso, tudo de bom. E eu consigo prover isso para mim e para minha namorada hoje, porque eu tive essa paciência de criar essa disciplina. Mas por que eu estou falando tudo isso? É para jogar na sua cara? É.
Não, tô zoando. Não é pra jogar na cara de ninguém, não é pra me gabar pra ninguém, mas é pra dizer que é possível, gente. É possível sim, tem como fazer essas coisas. E isso vem ao meu próximo ponto. Esse vídeo é início de uma série sobre marketing digital e nessa série eu vou te mostrar um mapa completo do marketing digital, pelo menos o meu entendimento, tá? Eu não sou nenhum guru de nada, tá? Mas por que que eu escolhi começar por redes sociais? Como eu consegui meu primeiro cliente desde o começo lá atrás e como eu aprendi a cobrar, como eu aprendi a precificar meu trabalho, tá? Como eu atendi e como os meus erros me levaram a ser uma pessoa melhor, todos os erros que eu cometi, inclusive até quando eu fui demitido por não entregar aquilo que eu prometi que eu ia entregar. Então eu acho que vai ter uma parada bastante ampla e eu vou conseguir aí levar um pouco de informações para vocês para que talvez isso seja, né, talvez seja um caminho que vocês queiram seguir também e para que vocês vejam que é possível, que não é assim, né, um mar de rosas não é fácil, tá? Mas que é possível sim. Ano passado, para você ter uma ideia, um cliente, e eu tive vários clientes ano passado, um cliente só me deu 100 mil reais. Isso é muito dinheiro, gente. Eu fico muito feliz de poder falar isso, de falar esse número, porque, putz, eu não conseguia imaginar, eu não sabia o quanto era isso. E eu consegui passar isso para vocês hoje, me deixa muito feliz. E quem sabe eu consigo passar para vocês esse entendimento e você fazer isso acontecer para você também, viu? Porque a realidade é o seguinte: se um moleque de Belo Horizonte, gordinho, que desejava ser o Power Ranger ou o Jack Chan, conseguiu e a pessoa só conseguia pensar em mortal de costa, mortal de frente, tenho certeza que você, onde você estiver aí, você também consegue, tá? Eu sei que é realmente muito difícil, a gente ouve isso muito hoje em dia, mas dá pra fazer. Só que eu não vou te prometer que vai ser fácil. Eu não vou te prometer que vai ser rápido, mas eu te prometo que é o seguinte, se você fizer com consistência, tá? E se você fizer com um amor no coração para fazer as coisas bem, né, para não tentar passar a perna em ninguém, pode dar certo para você também. E nesse mapa, eu vou fazer esse mapa aqui no YouTube totalmente de graça. Eu vou fazer o máximo que eu puder para entregar o máximo de valor para vocês, porque esse é um projeto que eu tenho muito amor de fazer. É um projeto que eu espero que cresça, mas se não crescer também não tem problema. Mas eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco disso e para poder compartilhar isso para que mais pessoas consigam fazer isso também. Então, é o seguinte, a única moeda de troca que eu vou pedir para você nesse momento é que você se inscreva no canal e que você deixe o like se você achou esse vídeo, né, que te deu algum valor. Se não, tudo bem, a gente se vê no próximo vídeo ou a gente não se vê no próximo vídeo. Mas espero que você esteja animado para assistir o resto, para assistir um mapa aí do marketing digital e que eu tenha trazido um pouco de esperança na sua vida. Que às vezes a gente só precisa de um pouco de esperança e alguém que acredite na gente, porque vou falar, é difícil às vezes fazer as coisas sozinho, viu? E eu espero que esse vídeo ajude a você enxergar as coisas de uma maneira diferente e que você consiga ver que você é capaz sim de fazer essas coisas, mas que o caminho para o sucesso ele não é rápido e ele não acontece da noite por dia. Existem várias coisas que acontecem aí no meio, mas que junto acho que a gente consegue fazer trilhar esse caminho junto, tá? Mas esse vídeo já tá ficando grande demais. Eu agradeço muito se você assistiu até o final. E se você assistiu até o final, comente elefante azul e eu vou saber que você assistiu o vídeo todo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito amor para vocês, tá? Um grande abraço, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.